Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um De Papo com a Jaque. É um prazer estar aqui com você pela TV com o canal 14 da NET e também pelas redes sociais do NB Notícias. Você que chega pelo Instagram, pelo Facebook, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um assunto que faz parte aí da sua rotina, do seu dia a dia. E eu gostaria muito de saber como você está se sentindo agora que nós podemos estar um pouco mais livres e deixar a máscara de lado. Essa nossa companheira amiga que nos acompanhou por 2 anos. 2 anos que talvez para algumas pessoas não foram muito fáceis, perderam alguns entes queridos, mas o assunto de hoje vai ser direcionado pela minha amiga Geise Karen, que é psicóloga, e nós vamos falar justamente sobre isso. Essa questão da máscara. Como você se sente? Foi libertador para você deixar a máscara de lado ou você ainda está inseguro? Então seja bem-vindo ao De Papo com a Jaque, você que está chegando agora pelo canal 14 da NET também. Eu não tenho o canal 14 da NET, Jaque, baixe o aplicativo Conecta TV Com, que você vai aproveitar toda a programação da sua cidade. Então eu lhe apresento a Geise, que é psicóloga e também minha amiga de anos e vai estar aqui com a gente para falar desses sentimentos. Geise, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito bem. Me diga, primeira vez que você está ao vivo assim para falar sobre esse assunto do uso das máscaras ou você já teve essa experiência lá no seu consultório com os pacientes? Como é que está? A gente fala isso de forma recorrente, né? No consultório, enfim, porque está tendo uma representação muito grande no psicológico das pessoas, essa situação de uso a máscara, não uso a máscara, chega a ser um conflito, né, da própria pessoa em querer se libertar da máscara e ao mesmo tempo querer se proteger do risco da contaminação de Covid, né? Muito bem, para quem está chegando agora, quem é a Geise Karen, que já está na psicologia há muitos anos? Você pode nos contar um pouquinho da sua trajetória, dessa paixão pela psicologia, por cuidar da mente humana, ajudar as pessoas no seu desenvolvimento? Claro. Então, o meu nome é Geise, eu sou psicóloga há 15 anos. Iniciei atuando em recursos humanos, trabalhei por muitos anos em recursos humanos, concomitante com a parte clínica, né? Sempre tive consultório também. E atualmente eu atuo só na clínica e uma outra consultoria em empresas. Gosto muito da psicanálise, né? Sou psicanalista. Hoje trabalho com TCC na parte do emagrecimento humanizado, que é um dos focos da nossa clínica. E o que mais para mim me encanta na psicologia é ver a evolução dos pacientes. Muitos chegam com bastante sofrimento, que é essa questão que a gente vai falar um pouco agora sobre a máscara, né? Uhum. Que é um aspecto que a gente vive no momento, né? No momento. E saem do consultório mais aliviados, mais tranquilos, e isso é fantástico no meu trabalho. Que coisa boa. Então, seja bem-vindo, você que está chegando agora. Vou dar uma boa noite aqui para a Maria, para o Guilherme, para a Ju, para o Idomar, para a Gilmara, para todos que estão chegando no Facebook do NB. Quero saber de vocês aí que estão nos acompanhando, qual é o seu sentimento? Você escreve aqui para mim que eu vou contar para a Geise se você está se sentindo liberto, feliz, sabe aquela sensação de liberdade? Nossa, não aguentava mais a máscara? Pode contar aqui nos comentários. E também, se você está se sentindo inseguro, ainda a máscara faz parte do seu hábito, da sua rotina, conte pra gente. E também quero dar uma boa noite, Geise, para quem está chegando no Instagram, que a galera sempre entra, dá aquela espiadinha, acompanha o assunto e isso é muito bom. Olha que interessante isso. Eu trouxe esse dado e você me diga se de fato procede. Nós temos a informação que desde a década de 1990, a neurociências tem o consenso de que é mais difícil desfazer um hábito do que formar um novo hábito. Então, falando do uso das máscaras, é mais ou menos por aí, Geise? É mais ou menos por aí. A gente pode pensar nisso usando um exemplo como um vício. É muito mais fácil tu deixar um vício do que tu adquirir ele, né? Então a máscara também está nesse cunho. Depois de um tempo, e nós viemos de um longo tempo do uso, né? São 2 anos praticamente usando máscara. Bastante tempo. Muito tempo.
E ela serviu muito como proteção, né? No primeiro momento foi um alívio ter essa proteção. Então, o pessoal fica muito confortável usando ela. E muitas pessoas têm resistido tirar a máscara justamente por causa disso, né? Muito bem. Só vou trocar o meu microfone aqui, que parece que a minha voz não tá tão boa assim. E aí a gente já volta aí, Geise. E vai me contando assim, lá na clínica, quando o pessoal chega, ele chega e já diz pra ti, Geise, o que eu faço agora que eu tô sem aquela segurança de sair de casa? Antes era o tempo todo em casa e agora tenho que ficar saindo já sem máscara porque tá liberado. Tem muito disso no teu dia a dia? As pessoas chegam com essa insegurança? Já que o que a gente percebe muito em consultório é que as pessoas elas chegam e muitas espontaneamente já tiram a máscara, já colocam do lado, começam a conversar tranquilamente. Certo. Outros fazem movimentos de querer tirar a máscara e não se permitir tirar a máscara, precisar da autorização do outro, né, para poder tirar mesmo. Então percebe-se muita insegurança nesse momento. E outras pessoas, mesmo que tu autorize e diga, olha, aqui dentro você pode tirar a máscara, não, eu prefiro ficar com ela. E aí, respeita-se o desejo de cada um, o sentimento de cada um, né? Porque a máscara hoje, ela tem uma função nas nossas vidas, né? Com certeza. Aqui, ó, o Luciano tá dizendo assim, que para ele foi liberdade, mais ou menos, tempo de medo ainda. É bem isso que você está dizendo, né? Vai muito do sentimento de cada indivíduo. Parece libertador, mas ao mesmo tempo, como a gente criou um hábito, em algum momento bate aquela insegurança. Seja ela por entrar num ambiente onde as pessoas ainda estão fazendo uso de máscara, aí vem a controvérsia de comportamento, uso, não uso, fico com vergonha, esqueci a minha máscara, volto. É muitos sentimentos para lidar, né, Geise? Muitos. Muita coisa para se lidar. É um turbilhão, né? Nossa, se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós somos todos muito vencedores no sentido psicológico, porque a gente vem de um turbilhão de emoções, onde a gente tem que se adaptar de forma drástica, como necessidade, e ao mesmo tempo agora uma nova adaptação, um novo entendimento. Você estava me dizendo antes que as pessoas têm que ir com calma e dentro do seu tempo, é por aí mesmo? É por aí mesmo. Cada pessoa tem um sentimento, né? E infelizmente a nossa sociedade ela julga muito. Sim. Né? A gente tem essa tendência de julgar o outro por nós mesmos. Então, se eu me liberto da máscara, se para mim, Geise, a máscara foi libertadora, assim, certo. Sabe? Tirar ela, para mim, para o meu trabalho, eu ganho muito olhando para a pessoa, olhando para a feição da pessoa, porque ela expressa o que ela está sentindo, né? Então, para mim, foi libertador. Para outras pessoas, não. Como a gente tem a tendência de julgar o outro por nós mesmos, eu vou te julgar pelo meu sentimento. Por que tu não tá tirando a máscara? Isso é tão simples, isso é tão fácil, é libertador. Olha que bom não ter que estar com aquela proteção o tempo inteiro, isso e aquilo. Outras pessoas já não, né? Então, assim, tem pessoas que tiveram fobias, tem pessoas que criaram toque pela máscara, não pode encostar aqui, não pode, tem que retirar assim, tem que dobrar assim, não pode encostar aqui, tem que ficar aqui, sabe? Teve muitas manias que se criaram nesse contexto, né? Com certeza. Então, como tu estava falando antes, é muito mais fácil criar um hábito do que desfazer um hábito. E as pessoas se habituaram muito com ela. Então, tem pessoas que usam a máscara para se proteger não só do Covid, né? Eu ia te dizer que, sabe que a máscara, ela parece negativa para algumas situações, para outras pode ser positiva. E eu estava buscando algumas informações com outros profissionais, com artigos, e me chamou muito a atenção a questão da fobia social. Que aquela pessoa que tem essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, né, de se relacionar, que é mais tímido, ela acabou encontrando na máscara um aliado. Com certeza. Um escudo de proteção, talvez. Exatamente. Às vezes nem sempre na fala, de tu chegar e tá falando, porque a máscara prejudicou um pouco isso, né? Certamente. A parte da fala, a gente teve que começar a falar mais alto, se habituar, porque tu não enxergava a expressão toda da pessoa. Mas nessa questão da fobia social, a máscara ajudou muitas pessoas a se colocar em lugares que antes elas não tinham coragem, não era tão simples para elas
chegarem no ambiente e permanecer ali, porque ficava muito exposto, né? Sim. E a máscara trouxe uma proteção, um sentimento de tranquilidade em permanecer nesse ambiente. E agora, que não é mais necessário, ou pelo menos não é obrigatório, né? A máscara, como é que será o sentimento dessas pessoas que estavam se sentindo talvez confortáveis ou protegidos? Você está passando por isso? Né? Tá com esse sentimento de que, não, a máscara para mim vai fazer parte do meu dia a dia agora, não vou lá mais largar a máscara. A Cleonice está dizendo aqui, olha só, a Cleonice Posa, os resfriados já estão voltando. Também nós temos essa impressão, né? A gente deixa de usar a máscara e o que acontece? Todo mundo fica resfriado. Exatamente. Quanta coisa para se pensar em relação à máscara. E aí, vendo por uma contaminação de um resfriado normal, que qualquer sintoma de resfriado, tu tem que fazer o teste do Covid, tu passa por um protocolo, né? Então, assim, a partir disso, as pessoas ficam com mais medo ainda. É inverno, propício à contaminação por vírus, enfim, né? E aí vem o Covid. Quem tinha medo, quem perdeu um ente querido muito próximo, quem sofreu com perda, com luto, tem mais dificuldade, eu percebo no meu consultório, pelo menos, essa situação, assim, não quer tirar a máscara, não quer se expor, não deixa. Tem lá a avó, não deixa a avó sair sem máscara, mesmo que tá permitido, né, sair sem, fica fazendo essa proteção dos familiares para não ter mais perdas, porque esse é o sentimento dela. Então, se tu pega um resfriado, tipo, já peguei resfriado, não, a partir de hoje já não vou mais ficar sem máscara, né? E isso tem muito a ver com o nosso clima também, certamente, né? Olha, a Genice Cúnico está dizendo assim, graças a Deus, botou umas mãozinhas aqui, Geise. Estou me sentindo muito bem, segura e feliz por poder mostrar e ver o sorriso das pessoas sem o uso das máscaras. Parabéns por abordar esse assunto. Genice, olha, é bem isso. Para algumas pessoas é importante enxergar a expressão do outro, o sorriso, né? Ter essa relação, essa comunicação que é o natural do ser humano, olhar para outra pessoa, ver o sorriso, ver a expressão, ver se a pessoa está chateada, está triste, mas também, né, é aquela balança assim que agora a gente está tentando entender e ao mesmo tempo a gente sabe, né, Geise, que não tem como dizer o que é certo, o que é errado ou julgar. Quem quiser usar, tá tudo bem, quem achar que deve guardar, também tá tudo bem. Como é que a gente pode falar assim com propriedade a respeito disso, se é muito individual? Então, a minha orientação é sempre que cada um olhe para si, né? Existe aí um decreto que te permite usar, te permite tirar, mas a minha orientação é que olhe para si. Se sente confortável de máscara, usa máscara, tá tudo bem. Se sente desconfortável de máscara, é libertador tirar a máscara, tira. De acordo com o seu sentimento. É muito importante que vocês respeitem seus sentimentos, seus corpos. Por exemplo, tem pessoas que têm imunidade baixa. Essas pessoas facilmente vão permanecer de máscara. Sim. Tem pessoas que, por uma alimentação mais saudável, têm uma imunidade mais alta, não é uma pessoa que costuma ficar doente, tem mais tranquilidade em retirar a máscara. Então, cada um tem que olhar para si e não se importar muito com a opinião dos outros. Tem muita gente que me diz assim, eu entro de máscara por tudo e me sinto um ET, sabe? Pois é aquilo que a gente estava falando antes. Eu chego num local, não precisa mais máscara, o pessoal tá de máscara, eu tô sem máscara, eu entro, eu volto, eu faço, eu me sinto um ET. E aí? Outro dia eu entrei num estabelecimento que não é obrigatório o uso de máscara e eu sou muito curiosa, né? Minha profissão exige essa curiosidade de mim. E aí eu questionei, eu disse, por que vocês estão usando máscara? É um regimento interno? E a menina me disse, não, é que é obrigatório que a gente tire os piercings para trabalhar e muitos dos nossos atendentes têm piercing no nariz, piercing na boca. E a máscara é uma forma de manter isso protegido sem ter que ficar tirando e colocando todo dia. Então, cada um tem uma função, usa máscara para alguma função. Exatamente. Né? Por isso que a gente tem que respeitar. Então, os funcionários em si se reuniram e optaram por todos usarem em função dessa comodidade. Olha aí, mais um detalhe que às vezes a gente acha assim, meu Deus, né? Mas veja o quanto em algum momento ela está
protegendo algumas pessoas, ou por comportamentos, ou por percepções, ou por ideias, ou por escolhas. Então, de fato, a gente não pode julgar, né? A pessoa, se ela está de máscara, ela tem o seu motivo, a sua percepção, e vale a gente respeitar, entender, e, enfim, conviver, né? Com tudo que nós convivemos e, ao mesmo tempo, com tudo que ainda nos espera. Geise, olha só, o pessoal está escrevendo aqui, vou botar a galera do Facebook na conversa conosco. Engraçado, no Japão já é um acessório de costume rotineiro, diz a dona Zabelita Banhara, minha mamãe, por sinal. Um beijo, mãe. Então é uma questão assim, que daqui a pouco algumas pessoas vão passar a usar máscara como se usa meia, como se usa outros acessórios do vestuário. Por isso que eu sempre ressalto que é muito importante o respeito, sabe? Como uma pessoa gosta de usar preto, como a outra gosta de usar branco, como a outra gosta de usar colorido, a máscara, ela é um acessório que ela não é usada para beleza, não é um acessório que está privilegiando pessoas, né? Ele é um acessório de conforto. Exatamente. Então a gente precisa respeitar que esse conforto, ele é emocional. Seja ele usado para proteger um piercing, seja ele usado para proteger do Covid, seja ele qual a função que a pessoa for, né, utilizar. Então, já que é muito importante esse respeito. E assim, a máscara é libertadora, tirar a máscara. Quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar em que outras coisas também nos é libertador. Por exemplo, me libertar de ter que ser aprovada por alguém, de ter que ser autorizada por alguém para usar ou não usar. Não, você é dona de si, né? As crianças a gente orienta em que ambiente usar, em que ambiente não usar, a gente respeita o momento delas também, né? Mas assim, já é dona de si, já sabe quais são os requisitos necessários, aonde é importante usar, por exemplo, casas de saúde, hospital, farmácia. Sim. É muito importante porque tem uma rotatividade de pessoas contaminadas. Exato. Muito alto, né? Então, assim, tu já sabe. Agora, se para ti é importante o uso, use, faça esse uso com propriedade, entendendo que isso é bom para você, independente do que os outros forem pensar. Muito entende? bem. E já que você tocou no aspecto das crianças, vamos falar um pouquinho do comportamento e do sentimento das crianças e também dos adolescentes. Porque os adolescentes, a gente sabe que em algum momento, né, da sua trajetória, do seu desenvolvimento, eles escondem o rosto com o cabelo, né? Eles têm essas questões. E a máscara parece que também para o adolescente assim foi, nossa, e se a gente começar a observar na rua, no nosso dia a dia, os adolescentes ainda eles estão usando muito máscara. Assim como a pessoa de mais idade, os idosos. Como é que é isso? Será que o adolescente absorveu a máscara com uma ideia da proteção do cabelo? Geise, você que cuida bastante de crianças também, como é que é essa percepção lá do consultório? As crianças eu percebo muito a questão da criação. Crianças que foram cuidadas com mais zelo, com mais proteção, não pode mexer aqui, não pode encostar ali, vai se contaminar, tem que lavar a mão seguidamente para isso, para aquilo, porque a gente sabe que cada família tem o seu jeito de ser, né? É uma livre demanda. Então, crianças que foram cuidadas de forma mais protegidas, elas têm mais dificuldade de deixar a máscara e mesmo sendo autorizadas, elas permanecem nesse uso. Eu acho bem legal, assim, outro dia passando por um colega do meu filho, ele disse assim, ai, como é que tu tá indo de máscara? O coleguinha. O coleguinha. E o meu filho disse, eu ainda não fiz as 2 vacinas. Ai, quanto senso de responsabilidade, assim, né? Exatamente. De cuidado, de zelo. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que zelo muito pela saúde, eu trabalho com isso, né? Então, vacina é uma coisa que eu sou muito a favor, mesmo nas crianças. E isso, cada médico tem sua orientação, cada médico tem, né? Eu sempre digo, vai vacinar seu filho? Converse com o pediatra. Ele é de sua confiança, ele vai dar a melhor orientação para você, né? Acho que isso não é uma questão que tenha que cair no senso comum, realmente, vacina ou não vacina. Eu sou a favor. Então, o meu filho, eu sempre disse para ele, ó, enquanto tu não tiver as 2 doses da vacina, se protege, se cuide, né? Enfim. E achei engraçado porque daí o menino disse,
Não, mas eu não tenho nenhuma e tô sem máscara. Tipo... E tá tudo bem também, né? Exatamente. E aí o Enzo olhou e disse assim, tudo bem? Tu pode ficar sem máscara. Eu quero esperar a segunda dose. E o coleguinha riu, abraçou ele, sabe? Tipo, percebeu que foi acolhido. E existe muito esse respeito pelas crianças. Os adolescentes, eles são mais críticos. Um aponta mais pro outro. Tá usando máscara por quê ainda? Tá com medo de quê? Vai acontecer o quê? Tu acha que tu vai morrer por causa disso? Não, na nossa idade não morre. Na nossa, sabe? Mas aí, às vezes, o adolescente tem uma avó que existe um apego grande em casa e não quer transmitir para essa avó. Sim. Mas também não quer se expor, né? Para o colega ou para as pessoas, para a sala de aula, enfim. Não é? Então, cada um tem um sentimento, como a gente falou antes. Mas muitos sim, né? Já que a gente sabe que a adolescência é um momento que as pessoas estão passando por um processo de mudança muito forte. É. E aí vem a forma de se manifestar. Muitos usam o cabelo para isso, como você falou. Quando eles querem tirar o foco de alguma coisa, eles colocam o foco em algo que chame mais atenção. E às vezes é na máscara. Eu tenho uma paciente linda que usa uma máscara cheia de brilhos. Então, assim, ela quer usar, ela não pode mostrar seu sorriso, então ela mostra seu glamour. Na máscara. Exatamente. Né? Então, muitos usam isso como uma forma de identidade hoje, de mostrar ou de se resguardar, né? Mas bem nesse contexto comportamental. Então, nós temos aqui novamente aquela percepção de 2 pesos e 2 medidas. O lado bom, o lado positivo e também o lado, em algumas situações, negativo. Nós ouvimos falar muito da síndrome da caverna, síndrome da cabana. Já existem estudos de muito tempo, né, Geise, aí que apontam esse comportamento. A gente pode entrar um pouquinho nesse mérito, até para que quem nunca ouviu falar nessa síndrome possa entender, porque isso também está transitando em relação àquilo que a gente viveu na pandemia e também agora, né, nessa questão do uso da máscara, fico em casa, saio de casa. O que a gente pode falar um pouquinho dessa síndrome? Esse é um comportamento que em muitos momentos ele hoje vem à tona com mais frequência em função do Covid, da pandemia, né? Mas ele é um comportamento que já existia antes. Adolescentes Sim. que querem ficar trancados nos seus quartos, que não querem sair. A pandemia possibilitou isso muito mais, né? Que fiquem em isolamento, só redes sociais, falam por telefone, se comunicam de muitas formas. Então, essa síndrome da caverna, da cabana, ela serve como uma proteção. Pessoas que ficam mais resguardadas, ficam mais dentro de casa, ou vão para ambientes mais a céu aberto, ambientes com mais ventilação, ou com mais distanciamento social, porque se sentem protegidos nesses ambientes, né? Então isso serve como uma proteção. Eles se permitem ir até um momento onde para eles o sentimento é confortável, né? Porque como é ruim estar num lugar que tu tá desconfortável, chega uma pessoa conversando contigo sem máscara e tá muito próximo, tu que tem máscara e gosta de usar aí essa proteção, já se sente, dá uma né? palpitação, pode dar alguma coisa a mais. Gera medo, gera ansiedade, muitos sentimentos, né? Então, a síndrome da caverna vem com esse senso de proteção. As pessoas que estão mais resguardadas ainda, mesmo agora, podendo sair de casa, podendo ir para eventos sociais, podendo tirar a máscara, né? Preferem em alguns momentos não ir para lugares de aglomeração. E aí é como a gente falou até agora, respeito pelo sentimento do outro, né? Cada um tem uma capacidade emocional, cada um tem um jeito de ser. Agora vem uma chavezinha aqui que eu quero saber da Geise, porque talvez você conheça alguém que tem esse comportamento, que não quer sair de casa, mesmo antes da pandemia já tinha esse comportamento. Aí pode entrar outros aspectos, depressão, enfim, outras coisas aí no comportamento desse indivíduo. O que ou quando eu devo olhar para esse comportamento com mais critério, pensando na saúde da pessoa, ou o que fazer, qual é o momento de ficar atento, justamente para tentar fazer com que aquela pessoa seja nossa amiga ou familiar, ou nós mesmos não entramos aí num processo talvez destrutivo, né? Porque imagina, ficar dentro de casa, não querer se relacionar, não querer o mundo. Ou tem o lado mais leve, mas tem o lado mais extremo da situação, né? Exatamente.
E não só pelo motivo da pandemia, mas a pandemia, ela proporcionou esse isolamento social, né? As pessoas ficarem mais dentro de casa. Então, a qualquer momento que elas possam sair, às vezes elas fazem uso desse isolamento como um conforto, como uma proteção, como a gente falou antes, mas já que tem muitos adolescentes, a gente vê muito isso na fase adolescente, onde tem uma faixa etária onde eles deveriam estar fazendo seus rolês, como eles falam, as sociais, indo para as festas, socializando, porque é uma idade difícil para isso, né? Eles são muito críticos, eles fazem muito julgamento um dos outros, então essa socialização ela é importante para desmistificar algumas coisas, né? E muitos adolescentes saíram desse natural, desse normal, e usaram o isolamento para se manter dentro de casa, para se manter, né, no seu quarto. Nós estávamos falando da síndrome da caverna. Se nós for pensar, o quarto é um casulo, né? Sim. Então fica ali até resguardado de pai e mãe, na sua privacidade. Então os pais realmente têm que estar muito atentos a isso. A adolescência, nesse sentido de se manter isolado, é o que eu mais percebo em consultório, essa faixa etária que está sendo mais prejudicada. Mais do que tipo adultos ou pessoas mais maduras. Mais é na adolescência. Mais. E os pais têm que estar muito atentos a isso, porque muitas pessoas entraram em depressão e por estarem isoladas não tiveram contato com outros que possam ajudar ou que possam manifestar assim, olha, esse comportamento não está normal, ou ele está exagerado, ele está muito intenso, seu filho não sai do quarto nunca. Como as famílias já não se reúnem, já não tem isso, criou-se um hábito normal de ficar trancado. Exato. Então os pais precisam estar muito atentos a isso, para poder ajudar seus filhos, porque pode estar escondido ali uma depressão, uma fobia social, crises de ansiedade. Muitas pessoas nesse sair de dentro de casa têm crises de ansiedade, né? Síndrome do pânico. Olha, eu vou dar uma boa noite aqui para o Evandro Esperança, que está espiando o nosso bate-papo aqui com a Geise, que é psicóloga. A Daniele Guarda, lá da Farmácia Associadas do Borgo. Dani, um beijo. A Genesi, ela disse que ela fez o comentário que ela ficou muito feliz, se sentindo liberta com a máscara, mas que ela sempre respeita quem usa, com certeza. É isso aí. Essa é a intenção, né? Nós termos esse olhar e empatia pela escolha do outro, seja ela qual for. E nesse caso, como estamos falando do uso da máscara, que seja então da máscara. Um oi para Sandra, para o Maicon, para Silvia, para Fabiano, para Mauri, enfim, para todos que estão aqui conosco. A Ana Maria Garbim está dizendo, deixa eu ver se eu consigo, cuido por minha saúde, por minha família. Ela continua, na verdade, o corretor aqui deu um errinho, mas ela está dizendo o quê? Que ela continua usando, que ela se cuida por ela, pela saúde dela, pela família dela, enfim, e que quando ela vem para o centro, a maioria não usa. Como foi, né, dada essa possibilidade de deixar de usar, que isso também é uma questão de decreto do nosso município, né? Em determinados lugares ainda é utilizado, na área da saúde, em farmácias. Claro, as pessoas que se sentem mais seguras já vão, de fato, andar mais tranquilas já no dia a dia. E tem outra coisa importante que ela trouxe. Sim, é importante que ela resguarde pelo próximo, né? Por seu familiar, por pessoas assim. Então, ela é uma pessoa muito zelosa. Zelosa, com certeza. Mas tem para famílias que essa falta de afeto, de poder abraçar, de ver um sorriso, uma expressão, isso fez muita falta. E isso prejudica emocionalmente, porque além de eu não poder te abraçar, eu ainda não enxergo se tu ficou feliz que eu estou aqui. E isso é muito importante, se sentir acolhido. Exato. Então, a máscara ela serviu, né, como também uma barreira desses sentimentos, desse acolhimento, onde a gente precisa muito disso hoje, né? Já que quanto é importante a gente ter esse respaldo de poder demonstrar o que sente e poder receber também. O olhar isso, faz né? muito isso, né? Nosso sorriso, a nossa expressão. Eu sempre falo assim, eu vou tentar me controlar lá no programa, porque eu falo com a mão, eu falo com a expressão dos olhos, com a boca, eu falo com tudo. Então, eu, de fato, fui uma pessoa que, com o uso da máscara, eu me senti um tanto quanto presa, né? Porque eu sou muito expressiva.
E eu acabei, olha só, as meninas vão concordar comigo, as mulheres aí, tendo mais rugas, porque daí eu expressava mais os olhos, né, a sobrancelha. Mas, poxa vida, né, o que a gente vai fazer? Como a gente vai poder entender esse momento? Eu acho que a melhor forma é pensar assim, se não quer usar, tá tudo bem. Eu vou usar, tá tudo bem também. Eu vou voltar a falar isso várias vezes, porque nós viemos de uma situação onde gerou muitos sentimentos, né? Será que a vacina funciona? Será que a máscara funciona? Para algumas pessoas não funcionava, para outras funcionava. E aí? Exatamente. E assim, a gente começou a acreditar no uso da máscara a partir do momento que nós começamos a ver que isso aconteceu no nosso quintal, né? Claro. Que pessoas se contaminaram, que pessoas foram internadas, que pessoas... Porque até então, quando se falava em outro país, em outro estado, tava longe, né? Acontecendo, estava longe, as pessoas não davam tanta importância. Quando começaram a perceber que está muito próximo, é um familiar, é um vizinho, é um amigo, passaram a usar de forma mais constante. Se tornou obrigatório, depois começou a se libertar, né? Poder deixar o uso da máscara, mas de qualquer forma, é como eu disse, cada um tem um contexto, cada um sofreu com uma situação e a gente precisa respeitar isso. Então, se uma pessoa perdeu um ente querido por Covid, ele vai ter esse uso da máscara por um tempo mais prolongado, justamente nesse sentimento de estar a salvo. Entende? Agora, tem outras pessoas, por exemplo, eu tive uma criança em consultório que ela teve muita crise de pânico. A máscara sufocava ela, então a mãe começou a deixar ela mais dentro de casa, porque ela não podia sair, porque para colocar máscara aquilo era ruim. Ela tinha crises assim de falta de ar, crises de ansiedade, de chegar a se travar. Olha aí. Né? Então, cada situação é uma situação, cada ser humano tem um jeito de lidar, né, com a situação. Então a gente precisa respeitar. Muitos se libertaram e a gente brinca, né, que o brasileiro é muito fácil para o brasileiro, né? Vai lá, tá tudo bem. Tá tudo certo, usa, não usa. Mas cada um com o seu contexto de vida. Cada um de acordo com o que passou nesses 2 anos. Teve gente que não sentiu nada. Gente, teve gente que lidou muito bem com a pandemia. Foi obrigatório o uso de máscara? Colocou a máscara. Liberaram a máscara? Tirou a máscara. Não sofreram com ansiedade, não sofreram com perdas, não sofreram, nem sequer foram contaminados. Então, assim, agora teve pessoas que não, sofreram muito. Teve pessoas que nem tiveram perda de de entes queridos, Sim. Não tiveram perdas, não passaram por luto, nem nada, mas sofreram aquilo com uma intensidade, com um medo de pegar, entende? O medo de transmitir, o medo de se contaminar, e aquilo foi mais intenso em alguns aspectos do que para pessoas que foram internadas na UTI e hoje já estão sem máscara. E estão aí vivendo numa boa. E ainda dizem, eu já peguei e não morri de primeira, agora que estou vacinado não vou morrer, né? E essa pessoa que tem esse zelo por si mesmo e teve todo esse cuidado, às vezes tinha uma vida e uma rotina tranquila de sentimentos e comportamentos e daqui a pouquinho até desencadeou aí alguma situação que talvez tem que olhar com cuidado e ver se não é necessário fazer uma análise aí com um profissional, com alguém, porque no nosso dia a dia, Geise, o que acontece? A gente vai sentindo as coisas, depois relaxa, toma um remedinho, dorme bem, e aquilo vai somatizando. Ou conversa com um, conversa com outro, um te alivia nisso, não, é isso, pode usar, não, pode tirar, sabe? E isso vai aliviando esses sentimentos. Superficialmente, às vezes, né? Então, a gente tem que olhar para o nosso interior, para aquilo que a gente está sentindo com muito cuidado. Eu e a Geise estamos tentando tratar esse assunto com leveza, dando essa percepção de que as pessoas têm que ter a liberdade de fazer as suas escolhas, mas sim, existem muitas pessoas, Geise, talvez você que está aí nos acompanhando tenha algum sentimento pesado, alguma ansiedade, desencadeou alguma coisa aí que precisa dar uma paradinha e olhar para si mesmo com mais cuidado. Com mais cuidado. A máscara foi um gatilho para muita gente, não é? A máscara trouxe incertezas, trouxe insegurança, como trouxe proteção. Essa questão da fobia social
para alguns ajudou, para outros atrapalhou, porque ao mesmo tempo que se sentem confortável por estar num ambiente com a máscara protegido, a partir do momento que querem tirar a máscara e não se permitem tirar a máscara, já não querem mais fazer parte desse local, né, desse ambiente, e aí é uma perda. É uma perda também. Sim. Né? Não deixa de ser um luto, tu perder a liberdade de estar num ambiente que de máscara tu se sente confortável. Então, são muitos sentimentos. E como a gente sempre falou, é respeitar e não julgar a opinião dos outros, né? Não é porque para mim é fácil que para o outro também precisa ser fácil, né? E como tu disse, nós estamos tratando com muita leveza. Olha aí. Mas é isso. E eu quero saber também do pessoal do Instagram aqui, se alguém está se sentindo liberto ou inseguro, comente, conte pra gente. Vou aproveitar aqui para mandar um beijinho pro pessoal que está conosco, só curtindo, não estão escrevendo, mas não tem problema, eu agradeço profundamente a companhia de vocês, esse momento de estarmos trocando algumas ideias, algumas informações e chegar até você é muito importante. Então um beijo a todos do Instagram. E eu vi aqui, ó, Júlia Bagnara, também sou Bagnara. A Júlia está no Instagram. Um beijo para você e para todos do Instagram. Estamos com a Geise Karen, minha amiga. Eu gosto de falar minha amiga e psicóloga, né? Porque a gente fica tão confiante quando a gente conhece o trabalho de alguém, sabe da competência, para trocar algumas informações e levar para você alguma palavra, seja ela de conforto, de orientação, de informação ou até de opinião. Não estamos aqui para falar o que é certo, o que é errado, apenas para mencionar esse aspecto do uso da máscara, que agora ele não é mais obrigatório e que ainda a gente fica naquela situação. Algumas pessoas usam, outras não usam e tá tudo bem. Vida que segue, porque nós temos um ano lindo pela frente, né, Geise? Muita coisa boa para acontecer. O Tiago de Paula está aqui, o Antônio também está aqui. A Ana Maria dá boa noite, manda um beijinho para nós. Olha que legal. O Alcindo também está aqui, o Alcindo Gabriele. Alcindo, um abraço, boa noite. Me diga aí, para você, deixar de usar a máscara foi libertador ou causou alguma certa insegurança? A Maura Marcante diz: eu não tive ninguém da família que pegou e nem faleceu, mas continuo usando, acho que ainda não é hora. É isso, né? São comportamentos, né? E opiniões. Exatamente. O Nilo está aqui e tem muita gente nos acompanhando, fico feliz com a audiência e a participação de vocês. E Geise, nós estamos falando com uma psicóloga e lá na sua clínica eu sei que tem um aspecto e um cuidado com o ser humano como um todo. A sua clínica, além de ter essa questão da psicologia, do cuidado da mente, do lado mental, seja da pessoa mais jovem, da criança, do adolescente, né, do idoso, tem também aquele cuidado com o lado físico, um lado do bem-estar do corpo, da estética. Já que a gente sabe que você lá na clínica tem essa especialidade também, uma das questões que a gente vê muito agora nas mulheres, tirando o uso da máscara, é querer se cuidar um pouco mais, né? Nós estávamos algumas escondidas, estava tudo bem. Hoje uma amiga me disse assim: nossa, quando eu tirei a máscara eu estava com uma saudade de usar batom. E aí eu já vi que eu tinha que dar uma ajeitadinha no meu sorriso, nos meus dentes. E aí eu disse, olha que bom, né? Algumas pessoas tiraram e começaram a se enxergar novamente. Exatamente. Um aspecto engraçado. Eu escutei de umas 2 ou 3 pessoas, pelo menos, que a gente chama de cacuetes, né? Que tipo, pegaram cacuetes com a máscara, então agora tem uma certa dificuldade de tirar, porque vão pensar que estão sem a máscara fazendo as mesmas expressões que faziam antes. Mas sim, já que é muito pertinente o que tu trouxe. Então a Clínica Ohana, ela tem muito isso da saúde mental e da saúde corporal, porque a gente sabe que os dois andam juntos, né? Certamente. Se nós temos 2 pernas, elas têm que ter um equilíbrio. Então a gente tem a saúde mental e a saúde corporal. Então a gente preserva muito isso. O que eu percebi muito? Além do clima estar mudando e ser um momento de cuidar muito do facial, né, os tratamentos faciais, a questão de linhas de expressão, como você falou, porque prejudicou mais a gente
quis expressar de uma forma mais intensa para a pessoa entender o que a gente estava falando. É o que eu digo aqui, ó, que a testinha toda enrugada, gente, os óculos aqui escondendo a ruguinha, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu te espero na clínica. Pronto, né? Tá bom, vamos ver se ela vai fazer um descontinho para mim e para todas vocês e todos vocês que estão nos acompanhando. Com certeza. Então teve muitas pessoas que, porque foram 2 anos, né, Jaque, então assim, passou-se muito tempo, por mais que as pessoas passam creme, se cuidam, dentro de casa se olhavam, muitas pessoas batem fotos quando vão sair, batem fotos em lugares, né, com outras pessoas, com familiares, com amigos, e começaram a perceber agora assim, nossa, eu envelheci nesse período, né, parece que o tempo não passou, parece que foram 2 anos que voaram. Tem muita gente que não faz referência a esses 2 anos, que fazem referência assim, tipo, lá em 2020, há 1 ano atrás, não, já são 2 anos, né? Eles encurtam porque foi um período que passou muito rápido, demorado no sofrimento, Sim. mas de vivências, poucos marcos, né? Não se fez aniversário reunindo a família naquele momento. O do ano passado não teve. O do ano retrasado não teve. Então não tiveram marcos que determinaram esse período. Então as pessoas em alguns momentos começaram a sair de, nossa, como tu tá diferente, como é que tu, né? Como tu mudou, como teu filho cresceu, como... E aí passaram a olhar para si, eu tô, né? Vai fazer alguma coisa. Tô, né? Não posso agora falar muito com os olhos, porque justamente por isso, enfim... Isso é uma coisa que é uma tendência muito grande, realmente. Das pessoas buscarem também esse olhar, né, de cuidado mesmo com o seu rosto, com o seu todo. Afinal, nós queremos voltar a sorrir, a se expressar e que as pessoas olhem pra gente e vejam que a gente está bem, feliz, com saúde, né? E a estética, ela faz parte da nossa rotina, da nossa autoestima, do nosso bem-estar. Então, se nós estamos... o nosso conjunto todo estiver bem, o psicológico, o físico, o intelectual, o espiritual, a estética não estaria fora disso. Então, algum cuidadozinho aí, todos nós, depois desse processo aí triste de pandemia, que ainda, né, se vive alguma coisa, temos alguns vestígios aí acontecendo ainda, a gente vai se olhar certamente, e é bom. Não tenha vergonha de dizer, eu fui lá me cuidar, fui lá fazer um tratamento na pele, né? Fui cuidar do meu cabelo, renovar o visual. Tá valendo, é importante. Sabe, Jaque, então, que nem eu falei, né? Nós temos esse conceito de... Clínica Ohana já foi uma clínica fundada com uma linha de tratamentos mais amorosos, mais, com mais cuidado pelo outro. Tanto que o nosso programa de emagrecimento, ele visa o humanizado, né? Diminuir o sofrimento da pessoa durante esse período. E isso foi uma coisa muito importante também. Muitas pessoas engordaram nesse processo. Muitas pessoas já não servem mais na roupa de 2 anos atrás. E nós falamos de nós adultos, né? Que já não tem um crescimento constante, que fica comprando roupa tão seguidamente. Então, assim, que eu gostava tanto daquela calça e eu já não uso mais. E as pessoas trazem muito isso com sofrimento, assim, também. Quem é que não engordou na pandemia, né? E tá tudo bem. Mas às vezes não tá tudo bem. A gente tem que cuidar um pouco com essa expressão, porque assim, tá tudo bem e nem sempre tá. Porque a gente se resguarda, assim, é que nem aquela coisa que a gente fala assim, tu chega numa pessoa e tu diz, oi, tudo bem contigo? Tu já quer ouvir que tá tudo bem, mas às vezes não tá tudo bem. Né? Então, assim, é importante olhar para isso também. Se a pessoa precisa, tem esse sentimento que está fazendo mal, se prejudicou com esse processo, né, nesse período, é preciso olhar para si, procurar um profissional que realmente te acolha, né? Hoje eu estou aqui representando a Clínica Ohana, sim, mas eu sempre oriento que busquem profissionais que estão de acordo com os seus conceitos, né? Que estão de acordo com as suas opiniões, que consigam te acolher, que consigam falar a mesma língua que você. Mas busquem, não ficam assim, eu não vou mostrar que eu engordei isso e aquilo, então usa uma roupa mais larga e tá tudo bem. Não, se você tá mudando um padrão que você tinha antes só por causa disso, tem que olhar para isso também, né? Tem que voltar a olhar para si. Porque a gente ficou muito tempo trancados dentro de casa, né? E isso gerou sofrimento. Boa noite pro Nilo, pro Loveli,
para o João Luiz e para a Fátima do Prado, que está dando boa noite. E aqui a Josi está dizendo assim, muito boa a explanação desse assunto no Instagram, obrigada. Sinto-me livre, mas no trabalho ainda preciso usar, diz a Josi. É isso aí, temos aí, a gente está, né, se equilibrando, fazendo um novo entendimento. Passamos pelo novo momento, que foi o uso, as adaptações, as inclusões, e agora novamente. Então, cuidar do nosso psicológico, olhar para os nossos sentimentos, não julgar as percepções e o comportamento dos outros, porque nessa pandemia todos nós em algum momento estivemos irritados, nervosos, né? As redes sociais aí com muita informação negativa, gerando muito medo. Então agora é o momento assim talvez de dar aquela acalmada, olhar com muita empatia para o outro, não sei, Geise, se você concorda com essa minha opinião, e olhar para nós mesmos também com muito amor próprio. E de verdade, assim, olhar para a gente com cuidado, com saúde, porque nós queremos viver muito, não queremos deixar essa vida que é tão boa passar assim de qualquer forma, ou viver por viver. Temos que viver para viver, não por viver. Exatamente. E muito legal o comentário dela, no trabalho ainda tem que usar. Nós adotamos isso. Eu no consultório, como eu fico a 2 metros de distância das pessoas, não uso a máscara, e na minha profissão é muito importante para mim ver a feição, né, a expressão da pessoa. Mas nos atendimentos da parte estética, que as pessoas ficam próximas, por exemplo, num tratamento facial, a gente já adota a máscara como uma prática comum. Faz parte até daquela, como é que vocês utilizam o termo? Dos termos de segurança, tem um termo adequado? EPI? EPI, né? Uhum. Porque não chega a ser um EPI obrigatório, né? Mas é uma forma de também manter o outro preservado. E isso acontecia antes da pandemia e acontece agora, continua mesmo assim. Então tem funções que é necessário usar máscara. Sim. Justamente porque tu tá muito próximo, né? Claro. Isso é importante. Agora, claro, tem lugares que não se precisa mais e existe um regimento interno, precisa ser respeitado também, né? Olha, a Josi tá dizendo assim, Jaque, Geise, vocês são maravilhosas. Muito obrigada. Receber um elogio é tão bom, né? Então vamos dar elogio para as pessoas verdadeiros, né? Vamos olhar para o nosso amigo, para o nosso colega amanhã e dizer assim, que bom que a gente está voltando a viver assim com um pouquinho mais de tranquilidade. E hoje você tá linda, tá maravilhosa, vai fazer diferença aí no dia a dia da seu colega, da sua colega, do seu familiar. Às vezes a gente esquece, né, Geise, de falar também para outra pessoa que ela tá bem, mas tem que ser de verdade, não pode ser de mentirinha não, né? Não, né? Se for um elogio, que ele seja sempre genuíno, né? Não adianta ser falso, porque daí é forçado e as pessoas percebem, e isso gera um sentimento negativo maior do que o elogio, né, poderia trazer, né? Eu quero dar uma dica para você que está aí em casa nos acompanhando. Essa dica pode ser para os meninos e para as meninas. Geise, nós falamos de saúde, de cuidados. Na pandemia a gente lavava a casa, fazia aquela coisa, né? Trocava de roupa, trocava de calçado. E vou pedir para o meu diretor de imagens colocar aqui do meu ladinho a limpeza de tapetes e cortinas. Sabe de quem? Da 5 a Sec. Você já ouviu falar na lavanderia 5 a Sec? Me conta, meu Deus, a 5 a Sec, uma lavanderia que se originou lá na França em 1968. Olha isso, ela tem no mínimo, bateu a meta de 500 unidades em todo o Brasil, e até o final do ano eu tô sabendo que eles querem abrir mais 60. Por que de tudo isso? Porque eles são especialistas em deixar a sua casa tapete limpinho, a cortina limpinha, a sua roupa de festa, o carinho de bebê. Nossa, eles lavam tudo. E nós temos uma lavanderia 5 a Sec aqui em Bento Gonçalves, que fica, sabe aonde? Para você que não sabia, na rua Estefânia Pasquale Éder, é nos fundos do Colégio Medianeira, meu diretor. Nos fundos do Colégio Medianeira tem estacionamento. Ai, não posso ir lá, não tenho tempo. Sabe o que o pessoal fez na pandemia? Ia buscar as coisas na
casa das pessoas e hoje continuam com o delivery. Aquele tapetão pesado, aquela cortina pesada, aquele monte de roupa da semana que você viajou, não teve tempo para lavar, manda tudo para Fernanda e ainda diz assim: eu fiquei sabendo da 5 a Sec lá no De Papo com a Jaque, ela vai te garantir, sabe quanto? 15% de desconto. Então, anota esse número na tua agenda, que quem não tem muito tempo ou quem quer viver mais e aproveitar o seu tempo deve usar os serviços da 5 a Sec. 54, Geise, 9104-7992. Vou repetir para vocês, 54-9104-7992. 5 a Sec deixa a sua casa cheirosinha, seus lençóis bem limpinhos. Fer, um beijo. E se você não conhecia a 5 a Sec, aproveite essa dica do De Papo com a Jaque. Geise, o nosso tempo faz assim, ó, pá! Quanta coisa boa que nós poderíamos falar sobre esse momento de deixar o uso da máscara ou continuar usando o uso da máscara. Para nós finalizarmos, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todos que estão nos acompanhando e também assim se colocar à disposição como profissional, porque em qualquer momento da nossa vida a gente pode pensar um pouquinho na nossa saúde, seja ela física, mental, espiritual ou estética. E você cuida de tudo isso? Tudo. Tudo? Tudo. Então tá bom. Então assim, achei muito interessante antes que você falou sobre o amor próprio, né? E muitas pessoas me perguntam, tá, mas o que é esse amor próprio? Eu tenho ou eu não tenho amor próprio? O amor próprio é tudo que te faz bem, não é? Então, o que te faz bem, o que te coloca para cima, o quão bem você está se sentindo, seja com uma roupa, seja com um calçado, seja por ir fazer a unha. Então, cultivem em você hábitos que te tragam esse amor próprio. A gente fala hoje sobre a máscara, sobre olhar, né? Conseguir se olhar, se tocar, conseguir dar um beijo no rosto, que a gente passou tanto tempo, né? Sem conseguir poder fazer esse gesto. Olhem para vocês também, não só para o outro, né? Cultivem esses hábitos que te fazem bem. E como a gente falou, sempre com muito respeito, respeito ao próximo. A pessoa que está de máscara, ela já tem um certo zelo, então não chegue abraçando, mesmo que você seja muito afetuoso, caloroso. Exatamente. Então, assim, respeite e dê importância a esses sinais, né? Respeite isso também. E os seus próprios, né? Os seus limites, olhem para si. Muitas pessoas não se deram conta o quanto adoeceram nesse período. Porém, esse período também trouxe benefício a outras pessoas. Muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? No seu comércio, nas suas empresas. E isso foi muito bom porque trouxe uma coragem de enfrentar o que vai acontecer agora, trouxe uma capacidade de resiliência maior nesse período. Então, tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim. Mas a minha mensagem, já que tu pediu, eu geralmente digo muito isso. Vamos ver se é o que eu tenho anotado aqui. Vamos ver. Que eu fui espiar as redes sociais dela, tá, gente? Vamos ver. Então, se os momentos bons passam, né? As nossas comemorações, aquela festa legal passa, os momentos ruins também passam. Não são só os bons, né? Os momentos ruins também passam. Então a gente precisa olhar para isso e pensar, calma, vai passar. Às vezes tem um tempo maior, como a pandemia durou 2 anos, mas ela poderia ser pior, durar 5, duraram 2. Então tudo passa, a pandemia está passando, estamos num novo normal, não podemos mais ser como antes por causa dessa pandemia, né? Sim. Mas graças a Deus está voltando, podemos ser nós mesmos, né? Isso aí. E eu diria para vocês assim, Geise, qual é a tua rede social lá da clínica e a tua pessoal? A da clínica é @clinicaohana_bg e a minha rede social é @geise_karen. Eu fui espiar a rede social dela, pessoal, e tem uma frase assim, ó: dê a cada dia a possibilidade de ser o melhor dia da sua vida. Olha que lindo isso, Geise. Dê a cada dia a oportunidade de ser o melhor dia da sua vida.
muito bom. Eu gostaria de finalizar com essa sua frase, se você me permitir. Com certeza. E agregar também uma frase que eu gosto de falar muito no De Papo com a Jaque, é que pessoas que se comunicam juntas movem as relações do mundo. Então, o De Papo com a Jaque hoje recebeu a Geise Karen, que é psicóloga, e levamos até você um papinho leve, falando a respeito de máscaras e também dizendo para você que amanhã tudo passa. Hoje, se não foi muito bom, vamos ter fé que amanhã vai ser melhor. Muito obrigada, Geise. E eu tenho aqui para você um presente lindo, meu, do De Papo com a Jaque e da Imperium Flores, dos meus amigos queridos que fazem uns buquês maravilhosos. E você não iria para casa sem receber as flores da Imperium. Então, um beijo a todos da Imperium e a vocês que estiveram conosco. Uma excelente semana. E se puderem acompanhar o De Papo com a Jaque nas redes sociais, também na próxima semana estaremos de volta. Obrigada, Geise. Imagina.